vamos falar sobre ajuda o padre, sobre a repreensão. Você deve estar se perguntando assim, mas padre, quando o senhor estava proclamando o evangelho, eu não ouvi essa palavra, repreensão. Eu acho, padre, que no texto nem tem essa palavra. E de fato, quando foi lido o texto aqui, essa palavra não apareceu nenhuma vez. O texto que mais aproxima do que essa palavra poderia dizer, ou o texto onde essa palavra mais poderia estar, é esse aqui, ó. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Diga com o padre, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Completa a frase. Se o teu irmão pecar contra ti, veja, o texto que nós recebemos fala sobre corrigir o irmão, não fala sobre repreensão. Mas aí, como você sabe, o padre Wagner não sossega na cadeira, fui caçar esse texto, o original, e você sabe, os evangelhos, o texto original dos evangelhos foi escrito em grego. E eu fui estudar palavrinha por palavrinha para ver como é que Jesus disse essa palavra no original. No original, Jesus disse a seguinte expressão. Olha, presta atenção no som. No jeito que Jesus disse. Ele disse essas palavras que o padre vai dizer aqui agora. Eandé Ramartese, eis serró adelfós, su ripage, elechon auton. E aí, se você for traduzir literalmente, tem uma diferença. Literalmente falando, o que Jesus disse foi: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Percebe uma coisa? O texto original fala de repreender o irmão. Ô padre, mas repreender não é a mesma coisa que corrigir? Não. Repreender, poderíamos assim dizer, é mais abrangente do que corrigir. Em geral, quando a gente corrige alguém, é porque aquela pessoa errou. E exatamente, correção vem de erro. Você corrige o que está errado. A repreensão, para ela acontecer, não precisa a pessoa ter errado. A pessoa pode simplesmente estar se encaminhando para um caminho que vai dar em erro e você pode repreendê-lo. Por exemplo, você tem um filho, você tem uma filha. Quem aqui tem filho ou filha, diga amém. Amém. Seu filho, sua filha diz para você: mamãe, papai, eu arrumei um namorado. Ou se for um rapaz, eu arrumei uma namorada. E eu quero trazer essa pessoa aqui em casa para o senhor conhecer, para a senhora conhecer. O filho ou a filha leva o namorado, a namorada em casa, você olha e você já percebe uma coisa assim estranha. Os pais parece que têm um sexto sentido que eles conseguem sentir quando o filho ou a filha está entrando ou pode entrar numa enrascada. Quem concorda com o padre, diga amém. Amém. O pai e a mãe têm um feeling, que é um negócio que nem a medicina consegue entender. O pai olhou para o rapaz,
A mãe olhou para a moça e falou: não estou sentindo uma coisa legal. Talvez essa pessoa não seja ideal para o meu filho, para minha filha. Eles começaram a namorar agora. Tem algum erro aí, sim ou não? Não. Começou o namoro, ainda nem aconteceu nada de errado. Então, nesse caso, o pai e a mãe não tem que fazer correção, porque você só faz correção onde existe o quê? Erro. Não teve erro ainda. Mas o pai e a mãe, embora ainda não tenha tido um erro, o pai e a mãe pode fazer uma repreensão. Desde que o pai e a mãe sentiu que o filho ou a filha está seguindo um caminho que pode dar errado, então pode ser feita uma repreensão. Consegue perceber? A repreensão é mais abrangente do que o erro, do que a correção. A correção só quando existe erro. A repreensão quando existe erro ou quando o erro ainda nem aconteceu. Amém? Mas o que é repreensão? Quando é que você pode dizer assim, alguém me repreendeu? Tem gente que acha que repreender é bater. Não. Ou não necessariamente. Tem pai que pode repreender um filho batendo. Mas a repreensão, ela é uma advertência. A repreensão é o quê? Advertência. É uma advertência que implica em três coisas: expor, repita. Expor, Repreender e disciplinar. Para você poder fazer uma repreensão completa, ela tem que passar por essas três fases: expor, repreender e disciplinar. Vamos lá. Vamos pegar uma outra situação para você entender a repreensão. E aqui eu vou usar mais situações relacionadas à família, porque nós estamos nessa semana rezando pela vocação familiar. Amém? Então vamos pegar agora um caso de um casal, marido e mulher. Seu Zé e Dona Maria. Seu Zé tem um costume. Qual é o costume de seu Zé? Todos os dias, quando ele sai, ele passa no boteco que está no caminho de casa e fica ali um pouco conversando com os seus amigos. E depois ele vai para casa. Tem algum problema nisso, sim ou não? Aparentemente não. Mas Dona Maria começou a perceber que seu Zé, que sai 5 horas, ele passava no boteco e chegava em casa ali por volta de umas 5h15, 5h20. Conversava um pouco com os colegas. E aí, como é que tá? Você tá bom? Como é que foi ontem e tal? Não demorava muito. Dona Maria começou a perceber que seu Zé, que chegava em casa 5h15, 5h20, começou a chegar às 5h30. Quando pensa que não, começou a chegar às 5h40. Um belo dia, deu 6 horas da tarde, estava começando a missa para as famílias. Chega seu Zé. Responde para o padre pelo que você conhece de Dona Maria. Ela gostou, sim ou não? Não gostou. E cá entre nós, ela está certa de não gostar. O que Dona Maria vai fazer com esse sentimento dela? Vai guardar? Vai postar na internet que está chateada com seu Zé? Vai contar para a amiga fofoqueira? Ou vai chamar seu Zé para conversar? Chamar seu Zé para conversar. Na internet chama isso de fazer uma DR. Discutir a relação. Viu? Quando você quiser conversar com seu marido, você fala assim: senta aqui que hoje nós vamos fazer uma DR.
Vamos discutir a relação. Nós podemos chamar essa DR de Dona Maria com seu Zé de uma repreensão? Depende. Se Dona Maria seguir todos os passos, vai ser uma repreensão. Se não, pode ser qualquer outra coisa. Para ser uma repreensão tem que ter o quê? Exposição. Então ela tem que chamar ele e antes de tudo contar o que está acontecendo. Zé, senta aqui. Veja, você sai do serviço que hora, Zé? 5 horas. Tá, você sai 5 horas. Quando você sai do serviço, você passa em algum lugar? Eu passo lá no boteco de Tonhão. Tonhão. Vem na cabeça agora. Aí você fica fazendo o que lá no boteco de Tonhão? Eu fico lá conversando com meus amigos, né? O pessoal que eu conheço. Eu fico lá, passo, converso com eles. Pois é sobre isso que eu quero conversar com você. Você costumava chegar em casa 5h10, 5h15, no máximo 5h20. De repente você começou a chegar às 5h30. Semana passada você chegou 5h45. E hoje você chegou 6 horas. Veja, o padre já está fazendo a missa e você chegou agora. Se antes você chegava, dava tempo de tomar um café, dava tempo de tomar um banho e a gente participava junto da missa, agora você chegou, a missa já está começando. Veja, ela não fez julgamento, ela expôs a situação. Aqui está o primeiro problema que a gente enfrenta na hora de fazer uma repreensão com alguém. A gente já começa julgando a pessoa. Já começa tirando conclusões, já começa condenando a pessoa. Primeiro é expor a situação do jeitinho que aconteceu, sem acrescentar, sem tirar nada. Segunda coisa, você vai repreender no sentido de mostrar para aquela pessoa o que está errado e fazer uma advertência. Vamos criar uma situação em cima dessa história? Vamos. Dona Maria expôs a situação e virou para seu Zé. Nessa hora eu nem queria ser ele. Zé, olha para mim aqui. Imagina a sua esposa, você que é casado, falando, olha para mim aqui nos meus olhos. Você que é casado, imagina seu marido falando, olha para mim aqui. Tá certo isso que você fez? Dona Maria tem a mania de colocar a mão na cintura assim, né? Tá certo? Tá certo isso, Zé? Você sair do serviço 5 horas, ficar 1 hora na rua conversando e chegar aqui 6 horas? Veja, Dona Maria está julgando, está condenando, está inventando, falando coisa que ele não fez? Não, está colocando a situação e está chamando ele à razão. Está certo ou não está certo? Dona Maria poderia falar. Um homem que sai 1 hora, 5 horas do serviço, depois de 1 hora chega em casa, provavelmente você devia estar bebendo, né, Zé? Deixa eu cheirar você para ver se está com cheiro de pinga. Ou então você poderia também estar me traindo, seu infeliz. Deixa eu olhar sua camisa para ver se está com marca de batom. Está percebendo? Repreender a pessoa não é julgar, pessoal. Repreender a pessoa não é condenar. Repreender a pessoa não é ficar inventando situações para tentar assustar a pessoa. É você falar do que aconteceu. E aí seu Zé falou, Maria, mas hoje eu peço desculpa, porque hoje aconteceu uma coisa diferente. Hoje eu estava saindo, passei lá no botequinho, falei para Tonhão, Tonhão, você tá bom, Tonhão? E Tonhão chegou e falou assim, moço, eu fiz um torresmo, entra aqui pra você comer um pouquinho. Eu entrei para comer o torresmo de Tonhão, e nós ficamos lá conversando, e Dona Maria falou assim, e ontem?
Ontem o quê? Tonhão te serviu torresmo também? Porque ontem você chegou aqui 6 horas. Ué, eu achava que foi só hoje. Ontem também, Zé. Então, repreender é você expor o fato, sem xingar, sem ficar falando palavrão, conta o que aconteceu, e depois você vai conversar com a pessoa se aquilo está errado, se aquilo está certo. E vai falar para a pessoa, eu não gostei. Zé, eu não gostei que você chegou tarde. Eu não gostei. Você não fez o compromisso comigo que a gente ia assistir a missa junto? Eu fiquei te esperando. Precisa de brigar, pessoal? Sim ou não? Precisa de xingar? Sim ou não? Precisa de quebrar um prato na cabeça de seu Zé? É conversar educadamente, falar, Zé, eu não gostei. E depois de falar o que você não gostou, você entra na terceira fase, disciplina. Você vai disciplinar seu Zé. Zé, vamos combinar um negócio? Eu não quero atrapalhar você de conversar com seus amigos, mas vamos combinar uma coisa? Você tem que ter horário para chegar em casa. Quanto tempo você acha que vai gastar para conversar com seus amigos? Uns 15 minutos, 20 minutos. Então vamos combinar que quando você sair do seu serviço, você vai ficar prestando atenção no horário. A hora que der 5h20, se você não tiver terminado de conversar, você vai encerrar a conversa e vai falar, a minha mulher, o meu amor, a minha flor está me esperando. Vamos combinar, Zé? Vamos combinar. Pronto. Resolveu a situação. Ô padre, e se não resolver? Aí é problema, Ana Maria. Você combinou com seu Zé ontem. Hoje ele chegou em casa às 6 horas de novo. Aí é problema. Fazer o que, padre? Esperar ele na porta de casa com um porrete na mão? Ir atrás dele, sair quebrando as mesas do boteco, igual muita gente faz? O que eu faço? Eu achei engraçado uma história que eu vi na internet. A esposa, é bem parecido com isso. O marido todo dia saía do serviço, passava no boteco. A esposa foi lá brigar com o dono do boteco, no Castonhão, falar para ele, não é para você aceitar meu marido aqui. Tonhão falou, o boteco está de porta aberta, entra quem quer. Se o seu marido entrar, a culpa não é minha, a culpa é dele, você tem que cobrar é dele, não é de mim não. O que Dona Maria tem que fazer, pessoal? Conversou com seu Zé não escutou, prometeu para ela, seu Zé não escutou, continuou chegando 6 horas, ela vai separar dele? Ajuda Dona Maria, gente? É separar? Pedir divórcio? Ainda não. O que ela faz? A Bíblia diz, chama 2 ou 3 pessoas. Dona Maria, você tem filhos? Chama seus filhos. E faz uma DR na presença dos seus filhos. Conversa com seus filhos, pede seus filhos para conversar também com seu Zé. E vai sentar todo mundo e vai colocar para ele, pai, nós estamos tristes com o Senhor, porque o Senhor sai do serviço, antes o Senhor chegava em casa e ia rezar, hoje o Senhor está chegando em casa às 6, 6h10, 6h15, e a gente está percebendo, o Senhor está chegando com o olho vermelho, com bafo de cachaça. Nós não queremos um pai alcoólatra dentro de casa, nós não queremos um pai que causa vergonha na gente. O Senhor ensinou para a gente que o Senhor não queria que os seus filhos ficassem mal falados na rua. Tem muita gente falando mal do Senhor. Chama seu Zé, os filhos,
as pessoas e coloca para conversar, para mostrar para ele que não é só você, Dona Maria, que está chateada. Porque talvez ele pense que você está com ciúme. Não é uma questão de ciúme, é uma questão de compromisso. Você fez um compromisso, você tem que honrar seu compromisso. Chama seus filhos, coloca seus filhos para conversar com ele. E de novo, exposição, repreensão e disciplina. Termina falando: pai, vamos combinar uma coisa? Por um tempo o senhor vai sair do serviço, vai vir direto para casa. Nós estamos com medo, porque todo dia o senhor está chegando com cheiro de bebida. E se o senhor virar um alcoólatra? O alcoólatra é assim, ele bebe todo dia. Nós não queremos isso para o senhor. Aí Jesus diz assim: se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Vamos supor que nessa hora que reuniu toda a família, seu Zé ficou assustado e falou: nossa, de fato eu estou errando. Beleza, decidiu mudar, não vai mais para o boteco, vai direto para casa, resolveu o problema. Mas e aí se não resolveu o problema? Olha o que Jesus fala: se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Dize-o a quem? Aí sobra para quem? Padre Wagner. Ou para os padres. Padre, queria que o senhor conversasse com meu marido. Padre, queria que o senhor conversasse com meu filho. Padre, queria que o senhor conversasse com meu irmão. Vou trazer meu irmão aqui. Vou trazer meu marido aqui, vou trazer meu filho aqui, eu quero que o senhor converse com ele, manda real para ele. Já sentei com ele, conversei, não deu jeito, já chamei meus filhos, todo mundo conversou, parece que entrou no ouvido, saiu no outro. A gente acha que talvez o senhor conversando com ele, ele escuta. Vai lá o pobrezinho do Padre Wagner conversar com o seu Zé. Ô seu Zé, para que isso, moço? Ah, padre, mas é só uma cervejinha. Eu contei para vocês a resistência que eu tenho com essa palavra cervejinha. Você quer saber como você descobre se uma pessoa é boca de gole? Observa como a pessoa se refere ao termo. Se a pessoa falar assim: hoje eu vou tomar uma cervejinha, pode saber que gosta. Cervejinha. É quase que uma declaração de culpa. Seu Zé virou para o padre e falou: ô padre, mas é só uma cervejinha? E o padre vira para ele e fala: seu Zé, mas é todo dia uma cervejinha? Porque veja, aquilo que você tem que fazer e você faz todo dia, já virou um hábito. Se virou um hábito, então isso é um vício. Qual é o vício de quem gosta de beber, ingerir bebida alcoólica? Alcoolismo. O senhor está percebendo, seu Zé, que o senhor está virando um alcoólatra? Diz que o termo agora nem é alcoólatra, mas é alcoolista. Seu Zé, o senhor é um homem de igreja. O senhor já foi coordenador do SCC, o senhor já foi coordenador de pastoral. O senhor está entrando numa dessas, seu Zé? Não, padre, eu falei que eu vou parar, Então tá. O senhor promete para o padre que vai parar? Prometo. Diante de Deus, seu Zé? Diante de Deus, padre, ó, de pé junto. Tem um negócio de pé junto, né? Eu prometo de pé junto, eu jurei de pé junto. Seu Zé saiu, falei: Dona Maria, você me deve uma, viu, amiga? Resolvi o seu problema. Dona Maria, mas é por isso que eu amo esse padre. No outro dia, deu 6 horas e nada de Zé chegar. Dona Maria chamou o filho dela: ô Marquinhos, vai, olha ali para mim no boteco se Zé tá lá. Marquinhos passou no boteco, seu Zé tá lá sentado com a camisa aberta e eu bebo sim, estou vivendo. Canta, Tonhão! Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim, vamos lá! Marquinhos passa e fala: mãe de Deus,
Que vexame, que vergonha, mãe. O pai está lá morto de bebo, cantando, mãe, enrolando a língua, parecendo que povo que tomou remédio. Mãe de Deus, o que nós vamos fazer? Se Dona Maria for desequilibrada, ela vai falar, tá vendo? A culpa é do Padre Wagner. Não rezou direito. Mas se Dona Maria for uma pessoa sensata, Dona Maria vai entender, olha, o que eu tentei, o que eu podia fazer, eu já fiz. Vou fazer o que agora? Largar ele de mão? Jesus fala, se ele não vos der ouvido, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão. Como é que se trata um pagão? Algumas pessoas pensam que é virar as costas e falar, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossas coisas, vamos embora, deixa pai aí, ó, com essa cachaça dele, deixa pai aí com esses amigos dele, ele acha que é só os amigos dele de cachaça que são importantes, ele está esquecendo da família, vamos embora. Tem gente que acha que é isso, mas eu quero dizer para você que não. Quando você ama alguém, presta atenção, quando você ama alguém, você não pode desistir tão facilmente daquela pessoa. Hoje nós vemos casos onde alguém desiste de uma pessoa por causa de erros simples. Eu tive notícia de uma mulher, eu fiz o casamento dessa muquiça, separou do marido porque o marido ronca demais. Dona Maria falou, padre, se ela fosse casada com o meu, ela tinha cometido suicídio. Hoje as pessoas descartam as outras por causa de nada. Pergunta que eu faço para você, Dona Maria vai descartar seu Zé, sim ou não? Ela tem que procurar um jeito de ajudá-lo. Ela viu que conversar com o padre não resolveu, significa o quê? Seu Zé está doente. E com uma pessoa doente, você não briga, você não discute, você procura um tratamento. Uma clínica para dependentes químicos. Uma comunidade terapêutica, vai conversar com o Frei Valdo, vai pedir uma vaga lá na fazendinha, caça um jeito, mas não dá para ficar de conversinha mais. Pedindo para ele prometer, para jurar de pé junto, pedindo o padre, pedindo o bispo para conversar, não dá, o problema ficou mais grave, tem que procurar uma ajuda. Aí você diz, ô padre, mas e no meu caso? Meu caso não é bebida, meu caso é traição. Meu caso não é bebida, meu caso é meu marido que gosta de ficar jogando o dia inteiro. Meu caso não é bebida, meu caso é meu filho que fica até de madrugada na rua, ninguém sabe com quem. O que fazer, padre? O que fazer? Cada situação exige uma resposta diferente, mas eu vou falar para você uma coisa que você pode fazer, olha só. Muitas vezes a pessoa que faz isso, ela está buscando um refúgio para um vazio que ela traz dentro de si. Então, o filho que fica até de madrugada na rua, bebendo, em farra, muitas vezes usando droga, muitas vezes esse filho está com uma tristeza, está com uma angústia, está com um problema que ele não consegue resolver e vai buscar ajuda nessas coisas. Então o que você pode fazer? Um conselho que eu te dou: coloca seu filho para fazer uma terapia. Procura um bom psicólogo, uma boa psicóloga, para ajudar seu filho a entender que vazio é esse, que tristeza é essa, que ele está tentando preencher com droga. Ô padre, mas e meu marido que também, ele me traiu? Da mesma maneira, existem terapias para casais. Que tal se você e o seu marido procurassem um terapeuta, um psicólogo que ajudasse vocês dois a entender por que a relação se desgastou? Não é o caso de jogar fora, não é o caso de descartar, é tentar recuperar aquela vida, porque Jesus diz, se você conseguir ajudar aquela pessoa a sair do buraco, você terá ganhado aquela pessoa para Deus e terá ganhado a sua salvação.
Então, meu irmão, então minha irmã, já encerrando, eu digo para você, não joga as pessoas fora, não. Tenta ajudar, conversa com a pessoa. Se não deu, chama outras pessoas. Se não deu, procura a ajuda de um padre, procura a ajuda de um psicólogo, procura um psiquiatra, procura alguém que possa de alguma maneira intervir, mas não descarta essa pessoa, porque talvez a única chance que essa pessoa tem de mudar é ao seu lado. Promete para o padre que você vai tentar. Promete para o padre que você não vai fazer como Pôncio Pilatos, lavar as mãos. Promete para o padre, promete para Deus, que mesmo sofrendo, que mesmo doendo, mesmo se enchendo de tristeza, você vai tentar levar essa pessoa para Deus. Padre, e se nada der certo? Só resta uma única coisa: oração. Quando nada der certo, só oração. Ô padre, mas será que a oração pode mudar? Pode. A oração de Santa Mônica mudou a vida de Santo Agostinho 30 anos depois. A oração é como aquela água que vai batendo na pedra, vai batendo. Um dia ela quebra a pedra, e aquela pedra que era tão dura se desmancha, se desfaz. Guarda esse conselho. Não devemos descartar ninguém, porque Deus nunca nos descartou. Aleluia, 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 aleluia.